No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora, edição de terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Hoje você confere os seguintes assuntos. O otimismo do governo sobre a economia reforça, entre aspas, mundo encantado dos mais ricos. Com autorização do governo federal, garimpo ilegal avança na Amazônia. E ainda, enquanto o mundo se preocupa com a variante Ômicron do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro se preocupa em cancelar passaportes da vacinação. São os assuntos que você confere agora. Rádio CUT, www.cut.org.br. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a economia do Brasil está decolando mesmo com o Brasil tendo aumentado a fome, a diminuição da renda, o desemprego. Isso mostra que ele só olha na perspectiva dos mais ricos, criando um mundo encantado próprio. A avaliação crítica do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. O Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro, ao citar a arrecadação de impostos federais, diz que o Brasil vai crescer ainda mais. Aqui na realidade a projeção do PIB é justamente ao contrário, caiu. O diretor do Diese afirma que o encolhimento da economia reflete algo já sentido pela população há bastante tempo. O Fausto diz que a economia está bem longe de ser pujante, como o ministro tenta mostrar. O Brasil está com uma queda em relação aos meses anteriores, vivendo uma recessão técnica. É um período econômico aquém da necessidade do Brasil. A falta de crescimento econômico vem impactando a vida das famílias. Fausto Augusto Júnior cita o desemprego que está alto, a capacidade de compra cada vez menor. Por isso, o Brasil voltou a ver a fome assolando as casas e a insegurança alimentar atingir metade do país. No mundo encantado de Paulo Guedes, diz o Fausto Augusto Júnior, onde só se olha para os mais ricos, está tudo bem. A reportagem é da Rede Brasil Atual. Notícias. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, agora no PL, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, tem se comportado de acordo com as expectativas do presidente, que dizem respeito a permitir a destruição dos nossos ecossistemas, como vem sendo observado com o avanço do desmatamento da Amazônia. E é nessa região que vêm sendo tocados projetos de exploração de riquezas naturais, que não só representam riscos às comunidades indígenas próximas, mas também um verdadeiro saqueamento dessas riquezas. Desde 2019, o militar já autorizou 81 projetos considerados danosos ao meio ambiente. Somente este ano, em uma região específica, lá na Amazônia, a região de São Gabriel da Cachoeira, o general autorizou 7 projetos de pesquisa e exploração de ouro. A região, que fica próxima à fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia, é praticamente intocada. Lá vivem 23 etnias indígenas. De acordo com o secretário de Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio, esse tipo de mineração é realizada sem nenhum controle, nenhuma tipificação dos materiais e é comercializada sem que órgãos de controle possam sequer fiscalizar. Daniel diz o seguinte, que é um governo que constrói sua agenda política por meio de ações ilegais, não só por corrupção e pela tomada de espaços públicos, mas também pela associação a organizações criminosas. E aí vem o governo agora e dá o aval para esses projetos que, na verdade, são garimpos ilegais, grilagem de terras. Vamos ouvir, então, Daniel Gaio, secretário de Meio Ambiente da CUT. Então, são muitas as ilegalidades cometidas em operações como essa, com o conluio e com a participação, o que é pior ainda, do governo federal. E aí fica claro e expresso em decisões como essa do general Heleno. Uma delas é o esbulho mesmo, então o que está acontecendo ali é roubo das riquezas minerais brasileiras, estão sendo roubadas, grande parte do que está sendo retirado nessas operações de retirada de minério ilegal sequer passam por controle, por pesagem, por tipificação do material, do minério que está sendo retirado e, portanto, são comercializadas ilegalmente. Então, é um esbulho, está sendo roubados do subsolo brasileiro, essas riquezas. 2, é a invasão, com o patrocínio do governo também federal, de áreas de preservação ambiental, áreas de preservação reservas indígenas, e isso é um crime que fere não só a Constituição brasileira, mas uma série de resoluções da ONU, da OIT. Então,
É um crime que isso deve vir, esperamos nós, a ser debatido numa corte internacional, já que o Brasil tem se mostrado ineficiente, inclusive do ponto de vista jurídico e judicial, para tratar desse tema. Então, mais importante do que nunca são as denúncias internacionais, como foi o caso da denúncia que levou à prisão à demissão do Salles. Essa também tem que ser alvo de algumas operações de denúncias internacionais para cortes, porque o que está acontecendo é absurdo, principalmente no que fere à invasão a territórios já demarcados e homologados de terras indígenas. E o terceiro é a própria contaminação. Você não tem nenhum tipo de controle da forma como está sendo, nem controle sequer informação da forma como estão sendo realizados esses garimpos. São garimpos que não precisam passar por um processo de informação de como vão operar, com qualquer tipo de controle de órgão ambiental. Então, eles fazem da forma como é mais fácil retirar e sacar os minérios mais rapidamente para poder fugir de alguma possível investigação, e com isso deixa um rastro de destruição tremendo, não só do desmatamento, e tem imagens que já provam isso, imagens do próprio INPE, mas imagens particulares também que mostram o avanço do desmatamento nessas áreas, o avanço da contaminação, e a contaminação é talvez mais cruel, mais danosa ainda do que as outras, porque ela é de largo prazo, ela vai matar uma quantidade incontável de espécies ali, de seres, principalmente dos rios, mas também contaminar uma série de comunidades, trabalhadores e trabalhadoras indígenas e outras populações que dependem do rio, inclusive para consumo. Então tem um processo de contaminação em massa que vai gerar certamente um adoecimento em massa e uma série de mortes, consequências dessas operações ali. E um quarto é também a questão das várias violações de direitos humanos que estão acontecendo nessas regiões, e patrocinadas por essas atividades ilegais. Então, essas associações criminosas que se organizam para operar essa operação, para operar essa retirada do minério, elas estão extremamente armadas. E num governo que promove indiscriminadamente o armamento da população, esses operadores ilegais que estão indo ali, esses grileiros e garimpeiros, estão extremamente armados e constroem verdadeiras operações de guerra contra as comunidades tradicionais, contra os povos indígenas, contra trabalhadores e agricultores ali da região e contra os próprios servidores públicos que tentam, ainda mesmo sem suporte da própria presidência dos seus órgãos, mas que tentam fazer o papel de fiscalização, são totalmente ameaçados e são reféns desse processo, porque não conseguem sequer estabelecer operações de fiscalização. As autorizações das atividades ilegais foram noticiadas pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira e são consideradas inéditas na história do Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão liderado pelo general Heleno. De acordo com a reportagem do Diário do Centro do Mundo, somente na manhã desta segunda-feira foram mais de 4.000 menções nas redes sociais criticando o militar. Entre as postagens, o senso comum dos internautas é de que a destruição da floresta é um projeto do governo. Eles citam Heleno como um general decrépito e mencionam o governo Bolsonaro como desgoverno da destruição. Então o assunto foi muito repercutido no Twitter, principalmente, criticando essas ações, na verdade, que vem desde 2019 do general Heleno. Política. O presidente Jair Bolsonaro pretende enviar uma medida provisória ao Congresso a fim de restringir ao governo federal a decisão pela obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito neste domingo, dia 5, em Brasília. A exigência do passaporte vacinal hoje está vigente em pelo menos 16 capitais do país e, de acordo com um levantamento feito pelo G1, são Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Teresina. Ou seja, são decisões locais, né, sobre o passaporte da vacina, e o Bolsonaro quer o contrário.
Algumas autoridades passaram a exigir esse comprovante para o acesso a alguns espaços dos municípios depois de descoberta a variante Ômicron, identificada pela primeira vez lá na África do Sul por cientistas. Descobriu-se depois que a nova cepa já havia sido encontrada em infectados da Holanda. Hoje ainda não tem estudos concretos sobre os riscos apresentados pela variante Ômicron, mas é de conhecimento que a nova variante possui uma quantidade expressiva de mutações e que tem chances elevadas de ser mais transmissível do que as outras. Diante da postura negacionista do governo, o Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, cobrando a exigência do comprovante, para garantir a exigência do comprovante. A reportagem é do Brasil de Fato. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!